Esse vídeo nós vamos responder as principais perguntas dos clientes. Por exemplo, como que ela vem embalada? Quais os itens que vem na máquina? Ela vai embalada nesse caixote de madeira, bem resistente. Ela vai parafusada nas laterais aqui, tá? Então é só você chegar e tirar os parafusos das laterais. Das 4, você retira a tampa. E aí, ela vem com mais algumas proteções aqui dentro. Normalmente a gente coloca dentro aqui da máquina uma chave Allen, chavinha, fio reserva, alguns pedacinhos de plástico, né? Manivela, um grampo, né? Um sargento para prender a máquina na mesa. Ela vai pronto para uso, o equipamento. Com a manivela você vai no retorno aqui, ó. Nós temos o retorno rápido e o avanço. Aqui é onde a gente utiliza para a fabricação. E aqui a gente utiliza só para retirar o cilindro. Na hora que chega no final, a gente consegue retornar. Precisa só ultrapassar aqui o êmbolo do cilindro, a gente já consegue retirar ele. Tá joia? Então aqui está um molde para fazer um pão de queijo de umas 60 gramas. Tá? Tem 2 saídas ali. Então acompanha, normalmente são 3 moldes que acompanham, vou passar aqui na frente da câmera, e vai uma esteira de 2 metros. Essa esteira, ela está cortada ao meio, tá? Então ela vai inteiriça, e a gente corta ao meio para trabalhar sozinho. Uma pessoa trabalhando na máquina, o ideal é a esteira estar cortada ao meio, tá joia? Então esses são os equipamentos que vão na máquina. Qual a diferença entre os 2 modelos, questão da resistência dela, qual a produtividade e a manutenção? Esse aqui é o modelo de 3 litros, esse aqui é o nosso modelo de 5 litros. A única diferença entre elas é a altura do equipamento. Então a largura é a mesma, a profundidade é a mesma. O molde é o mesmo que vai em cada máquina. Essa máquina ela só é mais alta, então o cilindro ele é mais alto, esse aqui ele é cortado mais baixo, tá? Então esse cilindro ele não vai conseguir entrar aqui. Assim, a gente recomenda quem trabalha com um produto mais volumoso, por exemplo, fazer pão de queijo de 60 gramas, 100 gramas, produtos mais volumosos, a gente recomenda a máquina maior. Quem trabalha mais com biscoito amanteigado pode vir na máquina menor que atende super bem. A gente fala que essa é em torno de 70 kg por hora e essa é em torno de 50 kg por hora. Tá? Essa é uma boa média assim, de produção, mas temos clientes que conseguem uma produtividade bem maior. Temos outros vídeos no YouTube mostrando, trabalhando com 2 pessoas, produzindo 108 kg por hora, utilizando as bandejas, que a gente vai mostrar hoje ainda, com esse equipamento. Então, temos clientes que falam que produz 150 kg por hora com esse equipamento. Ele adquiriu 2 cilindros, então ele tem uma equipe um pouco maior. Ele tem pessoas que trabalham só batendo a massa e enchendo o cilindro reserva. Outra pessoa ali só produzindo. E eu acho que a principal dificuldade, ela produz tanto que você precisa desafogar a produção depois que sai do equipamento. Então, se vai para o forno para assar, ou se vai para o freezer para congelar. Então, a gente precisa desafogar a produção, senão a máquina fica parada e fica cheia de produção na frente dela. Então, esse é o principal quesito assim, que faz reduzir a produtividade. Se a gente conseguir desafogar rápido a produção, melhora muito a produtividade dela, né? Questão de resistência, né? E questão de manutenção. Bom, eles são equipamentos mecânicos, tá? Eles não são eletrônicos, elétricos. Então é uma manutenção bem simples. Primeiro assim, que ele é um equipamento bem resistente, bem robusto. É bem difícil mesmo de dar algum tipo de manutenção. Quando dá algum tipo de manutenção, o cliente entra em contato e fala o que está acontecendo, né, por vídeo ali. A gente explica o que ele pode estar fazendo. Então, normalmente, afrouxa um parafuso ali, um eixo de novo, aperta novamente, a gente explica tudo certinho. E o cliente, ele acaba ele mesmo fazendo a manutenção e ele não fica com o equipamento parado, tá? Então, imagine um equipamento elétrico, eletrônico, você precisa de uma manutenção técnica especializada. Quando está dentro da garantia, você só não arca com os custos, mas até chegar um técnico especializado para fazer manutenção, pode demorar dias, né, até semanas.
Então, é um equipamento que não vai te deixar na mão. E se ele chegar a precisar de alguma manutenção, você consegue resolver provavelmente no mesmo dia, na mesma hora ali, você consegue estar com o seu equipamento pronto para ser utilizado. Como que monta o molde? Dá para lavar na pia? Qual que é o material do equipamento, né? Como que limpa a máquina, como que limpa os moldes. Então vamos lá. O molde eu recomendo estar desmontando ele, né? São esses 4 parafusos aqui, tá? Então coloca ele de ponta cabeça, segura com a chave o parafuso e com a mão segura a borboleta aqui embaixo. Ou eu giro a borboleta, né? Ou eu giro o parafuso, mas normalmente girando aqui, ó, girando o parafuso vai por aqui, ó, mais rápido até. Então são 4 parafusos. A ideia é produtividade, né? Então assim, colocou um molde, mesmo que seja rápido assim, né? De você ter que trocar de um modelo para outro. Ah, vou fazer o pão de queijo, agora eu vou fazer o palito de parmesão. É relativamente rápido, né? Comparando com qualquer outra máquina que você tem que parar, desmontar tudo e montar de novo. Então você tira e assim você coloca o próximo molde, né? Então você... Acho que não dá 5 minutos montando. Enfim, aqui, esse aqui vai estar sujo, né, da produção, questão de limpeza. O êmbolo também que entra em contato, a gente tira ele, é um parafuso apertado na mão aqui embaixo, ó, tenta chegar ali. Né? Então, afrouxo com a mão e aperto com a mão, tá? Então, isso aqui vai tudo para a pia para lavar. Você lava na pia, você desmonta e lava na pia. As esteiras, bandeja, o êmbolo, o molde, o cilindro. Esse aqui é de inox, tá? Esse outro material chama polietileno, também é um material atóxico, tá joia? A única coisa que entra em contato com o alimento que não sai é o fio. Tá? Então a gente passa um pano umedecido ou um pano com álcool em todo o equipamento, né? Essas partes aqui. Deixa o equipamento bem limpinho, limpa o fio. E é o legal que ele é um equipamento que sem essas peças aqui, essa parte aqui vai estar pesando em torno de uns 20 quilos. E esse aqui uns 23 quilos. Tá? Então ele é um equipamento, depois que você utiliza na bancada, você consegue guardar numa bancada, num cantinho, debaixo da mesa. Então para quem não tem muito espaço, você leva e guarda em outro local. Nossa, a primeira parte é isso. Então a gente precisa colocar a máquina para trabalhar, né? Então eu vou trazer a massa e nós vamos começar a responder as próximas perguntas utilizando o equipamento já. Bom, retornando aqui com uma massa já para a gente responder as próximas perguntas, utilizando o equipamento mesmo. Como que eu sei se vai funcionar com minha massa? Como que vai ficar o acabamento do corte da minha massa? Essa pergunta é bem comum. E também assim, será que funciona a minha massa pro equipamento? Então, primeiro assim, a gente sempre pede pro cliente mandar algum vídeo trabalhando com a sua massa, mexendo pra gente ver como é que ela é. Faz um lingotezinho assim, né, uma cobrinha, dá uma quebrada, tá? Assim, essa aqui é uma massa média, passa a massa mais dura que essa e passa a massa mais mole, bem mole mesmo, bem molenga. Tá? A diferença é que a massa bem mole, na hora que o equipamento funcionar e cair o seu produto aqui na esteira, ele é tão mole que é difícil de retirar e fazer a baldeação para outro local. Então, certo é você trabalhar com a bandeja de congelamento que a gente vai utilizar ainda. Tá? Um dos testes que eu peço para o cliente é pegar um fio, qualquer tipo de linha, né? E fazer o corte. Faz o corte, que aí você vai ver como que fica o acabamento, né? Sabe o que dá pra você fazer? Fazer o corte e levar para assar. Aí você já vê como é que fica. Então você faz bem certinho, faz mais ou menos o tamanho que você vai fazer o seu produto. Aí você dá uma corrigida aqui, né? Aqui, ó, e corta. Por exemplo, aqui vai ter umas 20, 25 gramas do seu pão de queijo, tá? E aí você testa, você assa, você vê como é que fica o acabamento. Mesmo que às vezes sua massa deixe enrugado aqui, depois de assado ela fica mais lisinho. Apesar que eu acho que enrugado, quando a massa fica mais enrugadinha, ela é mais farelenta, né? Não é tão úmida a massa, ela deixa até um aspecto mais de artesanal, né? De rústico. Então assim, é característica de cada massa, tá? Mas aí você pode estar já conhecendo como é que vai ficar o seu produto
sendo feito na nossa máquina, tá joia? Então aqui, preparei o cilindro com o molde de chipa, que é um molde bem diferente. Então, você faz o de chipa, vai fazer de coração, estrela, vai fazer qualquer tamanho de pão de queijo, né? A gente recomenda, depois que você bate a sua massa na masseira, você já vem e utiliza na nossa máquina, não leva para geladeira, tudo, porque senão não fica a massa uniforme, não fica homogênea e pode aumentar a variação do produto. Então, se você trabalha com moldes de 3 furos, 4 furos, produtos menores, pode ser que dê um pouquinho mais de variação ali na sua pesagem, né? Então a gente coloca a massa no cilindro, tá? Dá uma apertadinha aqui. Opa, parece que soltou um pum a massa. E acho que tá demais, deixa eu tirar um pouquinho aqui. Tá. E aí, você vem para... Nossa, delei tudo o cilindro. Então aqui no molde ele tem essas cavidades que ele vai entrar nessa aba aqui da máquina. Então, ó. Tô dando às vezes uma erguidinha para não enroscar no fio ali. Puxa uma esteira aqui para perto. Então a gente vai começar fazendo já na regulagem que já tá ali na máquina. Aí a gente vai ver o resultado que vai sair. E aí a gente aumenta ou diminui o tamanho do produto. Aqui às vezes a gente precisa dar uma guiada no êmbolo aqui, para ele entrar certinho na máquina, mas aqui já tá bem certinho. A gente vai começar a cortar aqui, depois pode filmar pro lado de lá também, tá? Aqui vai encher essa esteirona aqui. Olha lá. Tá cortando bem fininho. Pode ir pro lado de lá filmando. Agora acabou a minha esteira. Vamos fazer outra esteira aqui, ó. O que pode acontecer enquanto eu adquiri o equipamento, comecei a produzir, enquanto eu não pego o tempo ali de empurrar a esteira e girar a manivela, ou você empurra muito rápido a esteira e fica bem espaçado, tipo, bem mais espaçado que isso, bem longe um do outro, ou se eu ainda não peguei o tempo, pode ser que caia mais encavalado, né? Aí o único problema é que mais encavalado, se a massa for grudenta, aí pode ser que o ideal seria que não caísse encavalado. Mas assim, é bem prático de pegar o jeito de utilizar o equipamento. Quer ver, ó? Vamos fazer mais uma esteirada aqui, ó. Então, se trabalhar sozinho, você precisa a esteira, né? Você vai precisar de mais esteira, talvez, mais bandeja. E mais pessoas, se uma outra pessoa vem puxando a esteira de 2 metros. Então a pessoa vai puxando enquanto a outra pessoa vai funcionando o equipamento ali, tá? Pode ver que ele tá bem fininho aqui o equipamento, o produto. Eu vou recolher aqui agora. E vou aumentar o peso. Ó. Na verdade eu vou explicar já os dois jeitos. Para eu aumentar de tamanho, eu venho com a chave, coloco no parafuso aqui e giro para a esquerda, né, sentido anti-horário. Então eu vou girando aqui, mais ou menos cada giro aqui é 1 grama ali, depois você vai entendendo mais o seu equipamento. Vamos fazer algumas chipas com esse tamanho aqui. Pode ver que ela já está maior. Né? E se eu quiser diminuir, voltar para aquele tamanho, diminuir o tamanho, aqui eu consigo ajustar no tamanho que a gente quiser, né? Se eu quiser diminuir, eu viro para a direita, no sentido horário. Só que o que acontece? Aqui eu só consigo girar um pouquinho para a direita e ela já fica firme. Eu preciso que a máquina esteja funcionando para poder regular no peso menor. Só que como tá cheio de massa, se eu for funcionar ela agora, ela vai encher de massa. O que eu prefiro fazer? Eu prefiro retornar um pouquinho o êmbolo aqui, né? Então vamos lá. A gente vai funcionar o equipamento. Ó, o que eu vou fazer? Eu vou segurar a manivela, a chave, e vou girar. E ali agora, ó, tô diminuindo o peso. Vou deixar no menor possível. Aqui, ó, travou, chegou no menor peso. Vamos ver como é que vai ficar ali agora. Saíram 2 chipas aqui.
Eu ergui demais aqui, vamos até chegar na massa. Pera aí. Aí, chegou. Ó, aqui eu regulei para bem fininho mesmo, tá? Então aqui, se a gente fosse fazer biscoito amanteigado, dá pra gente fazer mais fino que isso ainda. Eu precisaria fazer um molde com mais alguns furos, algumas saídas, que deixaria ele mais fino que isso ainda. Mas aqui, ó, bem fininho mesmo. Então a gente tem padronização no seu produto, um bom acabamento, um produto muito bonito. A manivela, ela é bem leve mesmo, tá? Bem levinha. Tem 4 engrenagens de redução aqui no equipamento, que vai deixar bem leve mesmo a produção. Ah, um detalhe aqui, atenção ao fim de curso. Quando a gente estiver produzindo, a massa já está quase acabando ali, tá? Normalmente a gente faz uma marquinha aqui, ó, de preto, ou uma outra tinta, aqui na cremalheira. Na hora que esse preto estiver chegando na engrenagem, aqui sua massa está acabando. E na hora que acabar a massa, a gente não pode forçar a manivela. Viu? Aqui vai acabar, ó, acabou ali. Ó, a manivela ficou firme. Se eu forçar, ele vai chegar até estralar aqui. Ele vai pular um dente aqui e fazer um barulho bem forte. Pá! E não precisa, a gente não precisa estar forçando o equipamento. Então chegou no final aqui, ó, você sentiu mais firme a manivela, chegou no final, já deu, não tem mais o que fazer, tá? Então a gente retira a manivela aqui do retorno e do avanço e a gente coloca no retorno rápido, tá? Você vê que ela só faz um pouco mais de barulho aqui na engrenagem no retorno rápido, porque ela vai muito rápido. Na hora que a gente tirou aqui, a gente não precisa também subir até o final ali, ó. Aqui, ó, liberou do cilindro, já dá para tirar o cilindro, tá? Opa, mais um pouquinho. Se a gente tivesse subido até o final, ó, o êmbolo teria batido na máquina ali, ó. E aí aqui também, você estaria forçando o equipamento, se você continuar fazendo mais força para cá. Então essa questão, como o equipamento não tem um fim de curso que faz parar, então a gente tem que só tomar cuidado quando chega no final, tanto que acaba a massa, tanto para retornar. E quando a gente trabalha com as bandejas, essas bandejas, ó, ela tem 15 centímetros de largura e ela é rígida, então ela vai direto pro freezer, então é uma bandeja de congelamento mesmo. Tá? Quando a gente trabalha com bandeja, a gente coloca a máquina um pouquinho mais para frente na mesa. Eu empilho as bandejas aqui, estou só com 4 aqui para demonstração, mas a gente empilha todas as bandejas aqui. E aí, deixa a primeira debaixo da máquina. E uma bandeja empurra a outra, então eu vou girando a manivela, empurrando aqui, ó, a bandeja, certo? Se eu tiver, aí na hora que eu dou uma paradinha aqui, bem rapidinho já pego a próxima bandeja e vou dando sequência, tá? Então aqui, ó, eu consigo ir alimentando a máquina e girando enquanto esvazio o cilindro. Se eu tivesse uma mesa comprida, eu sozinho conseguiria trabalhar bem, tá? Aqui a gente pode trabalhar com outra pessoa só pegando a bandeja, já colocando no armário, colocando direto no freezer, né? Então, ela fica só esperando aqui a bandeja chegar. Se eu tivesse uma mesa comprida, igual eu falei, a gente já esvaziaria todo o cilindro e ficaria toda a produção aqui na frente. Então, ali é só fazer a demanda. Então, assim, melhora um pouco mais a produtividade trabalhando com a bandeja. Mas, com a esteira, comparando com o método tradicional, é sem comparação, né? A máquina com a esteira já vai te dar muita produtividade. E uma coisa interessante, principalmente por questão de investimento. A bandeja, você tem que adquirir mais bandejas, porque cabe mais ou menos em média 1 kg de produto em cima de uma bandeja, 1 kg de produto moldado. Então você precisa ter os freezers já para poder encaixar a bandeja, precisa fazer ali o rack, o armário dentro do freezer. Então, com a esteira, você utiliza o seu mesmo sistema de congelamento que você faz hoje. Então, se você já tem ali algumas bandejas, algum outro freezer ali, então você já utiliza o mesmo sistema seu. Então, com a esteira, caiu em cima da esteira, você já retira e coloca para congelar no seu próprio sistema que é hoje. Então, você não precisa estar investindo mais um sistema de congelamento novo, tá? Então, coisas para posteriormente. E para quem já vai trabalhar com produto assado, aí já a bandeja não faz muito sentido. Resumindo, você vai ter um equipamento bem robusto, resistente, prático de utilizar, que vai te entregar produtos bonitos, padronizados, uma variedade de produtos que você vai conseguir
atender muito bem seus clientes. Então conte com a gente, o equipamento vai pronto para uso. É responsabilidade nossa até chegar a vocês. O equipamento ele tem seguro no transporte, então pode confiar no nosso equipamento, que ele vai te ajudar a alavancar suas vendas.